Olá, bom dia, meus amados irmãos, meus amigos, e que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus possa realizar o desejo dos vossos corações conforme a vontade dEle. Hoje, segunda-feira, uma manhã maravilhosa, a qual fui levar a minha esposa para o ponto do ônibus onde ela pega para ir trabalhar, e voltando para casa, que fica perto do ponto, eu ia me deitar e dormir mais um pouco, mas o Senhor me incomodou e me impulsionou para buscar a Ele enquanto era tempo. E agora estou trazendo para vocês e quero transmitir para vocês mais um pouco da graça e da palavra de Deus. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem nos dado, por todas as bênçãos que Ele tem nos proporcionado. E quero saber como você está, se você está alegre, se você está feliz, como você está na presença do nosso Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a minha alegria ser completa, eu preciso saber se você está alegre. Se você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem lhe proporcionado. E também quero, nessa manhã maravilhosa que Ele preparou para nós, esse amanhecer belo, antes de você sair para o seu trabalho, começar na sua labuta, a qual honrado é o homem que trabalha e consegue o seu pão de cada dia com o suor do seu rosto, com o seu trabalho, e Deus tem abençoado. Quero te convidar para nesse momento nós fazermos uma oração junto. Nesse momento. Feche os teus olhos, ou de olho aberto, ou sentado. Se estiver num canto que dê para parar o teu carro, ou antes de sair de casa, no teu trabalho. Se não puder mais, feche. Abre a tua mente, o teu coração, da forma que você achar. E você que está em casa, se puder, ora. Porque nós estamos entrando num tempo mais perigoso do que o de ontem. Cada dia que se passa, as coisas vai ficando mais difícil e perigosas.
Deus tem te livrado de muitas coisas. Por isso você está vivo. Por isso eu estou vivo. Te convido agora, ora comigo. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado. Graças te dou, Senhor, pelos nossos filhos e filhas, pelos nossos irmãos e irmãs. Graças te dou, Pai, por cuidar de todos os moradores da terra, todos os seres humanos, que acredite, que não acredite. Mas só estamos vivos, Pai, e respirando e andando e trabalhando, porque o Senhor tem cuidado de nós. Graças te dou por a vida desse pai de família, dessa mãe de família, que está saindo agora dos seus lares, outros que já estão no caminho, outros que estão voltando de moto, de carro, de ônibus, de trem, Pai, a pé, outros de bicicleta, no mundo inteiro, Pai. Estão saindo e estão voltando. Que o Senhor guarde eles, que o Senhor guarde debaixo das tuas potentes mãos, e que nem o mal, Senhor, o atinja, e que nem o mal, Senhor, venha tirar a paz do teu povo na face da terra. Que ele seja neste momento tocado pelo teu Santo Espírito para sentir o gozo e a alegria da tua presença, Pai. Até mesmo aqueles que diz que não crê, mas lá no íntimo eles acreditam um pouco. E mesmo que não acredite, eles têm que reconhecer que o Senhor existe e que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Eu rogo por essa juventude, por esses jovens, por as crianças, por os que estão nascendo, recém-nascidos, que eles venham cheios de energia positiva, de algo bom da tua parte, Senhor. Pai, cuida, Senhor, de toda a juventude, para que eles entendam que se não for a tua vontade, nada será feito por ninguém, porque tudo está no teu controle, Senhor. Não cai uma gota d'água, não vem o vento, o sol, nada acontece sem o teu consentimento, Pai. Abençoa a todos, vai tirando a enfermidade, vai tirando depressão, vai tirando ansiedade, vai tirando a arrogância, vai tirando, Senhor, a soberba. Faz com que, Pai, pessoas sejam libertas. Envia, Senhor, pessoas para as Cracolândia, para resgatar aquelas almas, Pai. Tem misericórdia daquelas almas que são muitas, Pai, nas Cracolândia do mundo inteiro, servindo de cavalo para o inimigo,
todas as almas pertencem a ti, Senhor. E como está escrito na tua palavra, o Senhor não quer que nenhuma se perca. Aqueles que estão nos bares, embriagados, nas noitadas, aqueles que estão caídos pelas calçadas, bêbados, aquelas mulheres que estão ganhando seus dinheiro para sustentar os seus filhos, de forma que o Senhor não se agrada. Abre, Senhor, o entendimento delas, abre porta de emprego, para que elas possam trabalhar. Eu sei, Pai, que muitos nem acreditam mais em Ti. Mas eu creio que o Senhor existe e que o Senhor é quem cuida de todos nós. Mesmo elas estando daquela forma, naquele jeito delas, ganhando o seu pão de cada dia. Mesmo assim o Senhor está vendo, porque ninguém escapa dos teus olhos, Pai. Nesse momento, Pai, eu te peço, resgata, liberta, entra com libertação na vida de muitos que ainda não foram libertos, Pai. Até mesmo muitos dos que estão nas congregações, congregando, mas estão sendo ensinados errado e ainda não se libertaram, Pai. Estão sendo cativos dos homens, fazendo o que os homens mandam e o que eles ensinam erroneamente, Pai. Pai querido, eu sei, nós sabemos que não existe dois céus, só existe um céu. E lá só vai entrar os escolhidos por Ti, Senhor. Pai, nesse momento, abençoa todos os moradores da terra e cobre com as Tuas potentes mãos, nos guarda e nos protege, em nome de Jesus, ó Deus. A toda a nação, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu estava aqui observando a palavra de Deus e vejo aqui uma parte em que Jesus pergunta a Pedro, tem dizendo aqui a confissão de Pedro, a convenção de Pedro. Confissão de Pedro, no capítulo 16, versículo 13, Jesus e chamou Jesus aos apóstolos de Samaria, de Filipe, e deixou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens? Que diz os homens? Se o Filho do Homem, que ser o Filho do Homem, e eles diz, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias. E um
dos profetas, disse-lhe: Ele é, vós que diz que eu sou. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu, Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne, nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta palavra me faz refletir cada vez mais. Jesus está falando aqui de uma passagem que muitos ficavam em dúvida e dizia entre si: quem é este homem? Quem é este homem que tem tanto poder para fazer as coisas que ele faz? Aí um dizia Elias, outro dizia Jeremias, e outro já falava que era um profeta. E assim, Jesus se aproxima de Pedro e pergunta a Pedro: E tu, Pedro? Simão Pedro, perguntando a ele o que ele diria. Mas Pedro reconheceu que ele era Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E ali, Jesus já vendo que Pedro não olhou para a carne, nem para o sangue, mas olhou e reconheceu que o Espírito de Deus estava com Jesus. E ali foi quando surgiu a palavra e a igreja. Quando Jesus fala com Pedro e diz: Tu és Pedro, Simbar Jonas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro foi a pedra fundamental do alicerce da igreja, que somos nós. A igreja não é parede. A igreja não é templo. A primeira igreja foi Pedro. Aleluia. Você pode até dizer, mas esse cara é um analfabeto. Eu sou analfabeto. Não tenha dúvida, me considero analfabeto. Sobre as coisas de Deus, ainda que eu tivesse o maior estudo do mundo, mas sobre as coisas de Deus eu sou analfabeto e leigo. Mas uma coisa está escrito na palavra de Deus. Jesus falando com Deus
Diz: bendito és tu, pois ocultasse as coisas dos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos. Aleluia. Vocês estão dando para vocês entender que esse negócio de igreja fulana, igreja cicrana, igreja betrana, igreja isso, igreja aquilo, isso aí foi tudo criado pelos homens. Mas a igreja somos nós. E a pedra fundamental, a igreja fundamental, foi Pedro. Não foi outro. Foi Pedro. Jesus disse claramente: pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não vou ler mais para não tomar muito tempo, mas você quer tirar a realidade? Prossiga lendo esse texto, começando do versículo 8 e vai adiante. Jesus Cristo fundou. Ele encontrou a pedra fundamental, no meu entendimento, para começar a geração da Igreja de Cristo. Pela Bíblia, a pedra fundamental foi Pedro. E está escrito aqui, ó, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E tem mais, e dizia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não ia nem gravar nada hoje, mas eu não sei o porquê. O Senhor me pediu, me ordenou. Mas como o Senhor, que eu senti de Deus, para orar nessa manhã por toda a nação, principalmente pelo Brasil, que está passando por uma turbulência. Não sou profeta, não sou santo. Santo é Cristo, santo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os anjos são santos. Mas nós não. Estamos passando por uma turbulência, por um momento em que lá na frente vamos ter que escolher o que nós queremos para os nossos filhos. Ora, uma coisa que eu digo para vocês, nós vivemos num período difícil. Imagina todo mundo andando armado. Imagina quantos pais de família, quantas mães de família vão chorar pelos seus filhos e filhas, porque isso é o que uma família quer fazer. Destruir um povo. Por isso que eu digo a vocês,
faça uma escolha certa. Olhe para a palavra e veja como era que Jesus queria que fosse. Cuidando dos necessitados, cuidando dos órfãos, das viúvas, cuidando dos mais frágeis, trazendo prosperação. Já esse povo queria armar todo mundo, destruiu muitas amizades. Ele foi uma pedra fundamental que o inimigo usou para dividir as pessoas. Por uma parte foi bom, para quem entende o que eu vou falar. Pelo menos a máscara de muitos caíram, mostrando que santo não existe na terra. Existem homens corretos e pessoas sinceras que acreditam que com o amor se constrói tudo e com ódio destrói. Não existe igreja fulana, igreja cicrana, ministério A, ministério B. Nada disso. O único que pode, a única coisa, a única forma que o mundo pode ser mudado é se o amor entrar no coração de cada um ser humano e fazer morada. Porque sem amor nada constrói. Tudo foi começado por amor. E o primeiro mandamento de Deus é o amor. Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu coração. Amar o Senhor teu Deus. E o outro é, vindo da parte de Jesus, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Eu poderia estar agora debaixo das cobertas, está friozinho, aqui em São Paulo está um friozinho. Eu poderia estar dormindo, mas eu estou trazendo para você um alerta. Sabe por quê? Porque nós somos viajantes, peregrino na terra. Eu não sou peregrino, irmão. Nós somos peregrino. Viemos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Quantos você não já viu ser enterrado? Da sua família, quantos não já vi da minha? Porque nós estamos de passagem. Então aproveita a tua passagem na terra, amando o teu próximo, pregando o amor, tentando mostrar ao mundo que Deus quer que todos se salvem. Porém, nós é quem escolhemos o caminho errado. E eu te digo, bem-aventurado és tu, se reconhecer que Deus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador e Libertador. Bem-aventurado a nação que tem Deus como seu Senhor e o Filho de Deus como Salvador. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Uma coisa que eu digo para você, não tem ninguém salvo. A salvação é conquistada minuto a minuto.
segundo a segundo, que a própria palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus abençoe você e sua família. Procura um tempinho e lê para abrir a tua mente. Capítulo 16 de Mateus, começando do versículo 13 até o versículo 23. Depois, se quiser ir mais além, vai até o versículo 28, da mesma parte. E Deus vai falar contigo, vai abrir os teus olhos, o teu coração, a tua mente para você entender. Não existe outro meio de salvação a não ser por Jesus Cristo. João 14:6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, te guie e te guarde debaixo das suas potentes mãos. Tenha uma segunda-feira abençoada, cheia da graça de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.